Na nossa aula, a gente vai retomar o que nós vimos na aula passada, que foi falando então sobre um período bem importante da nossa história, que foi chamado de monarquia nacional. E o que foi o surgimento das monarquias nacionais? Todo mundo deve se lembrar que quando a gente fala de monarquia nacional, eu estou falando de quê? Eu estou falando de um período em que os senhores feudais, há 500 anos atrás, deixaram de governar o continente europeu e passaram a governar, e quem passou a governar foram os reis. Esse período que os reis passaram a governar vários países da Europa, nós vamos chamá-lo de monarquia nacional. Monarquia, porque é um país governado por uma única pessoa, que é o rei, e nacional, porque eles também começaram a formarem os primeiros países da Europa. Então a gente vai dizer que esse período é um período muito importante da nossa história, porque é a partir dele que a gente começa então a falar então sobre as monarquias nacionais. Eu coloquei um texto hoje na atividade, que ele é bem pequenininho, e nesse texto ele vai ajudar vocês a responderem a atividade. Ok? Ok? Então todo mundo consegue compreender, né? Olha aqui, pessoal. Então, a gente também está vendo aí numa questão do horário, não é porque a gente acha muito cedo esse horário, mas como já é o horário regular da aula, então, por enquanto vai ficar ele, mas depois pode ser que haja uma mudança nesse horário também, ok? Então, vamos lá então, pessoal. Então, para a gente dar início à nossa aula então de história, a gente vai começar então a falar sobre um determinado período, que esse período é um período chamado de monarquia nacional. E o que foram as monarquias nacionais? Foi um período em que os reis começaram a governar o continente europeu. Cada um desses períodos tiveram importância na nossa história, porque os reis centralizaram o poder nas suas mãos. Nós vamos dizer que esse período também ele vai ser parecido em toda a Europa, porém, cada país aconteceu em uma época diferente. Inclusive, as questões de atividade, ela vai estar perguntando na primeira questão como vai ser conhecido o período que nós estamos estudando e quais são as características dele. Você vai dizer que praticamente todos os países da Europa se tornaram países governados por reis, só que esses países eles foram acontecendo e se transformando aos poucos em uma monarquia, em um país sendo governado por reis. Vou colocar então um slide para a gente começar então a vivenciar o nosso conteúdo. Agora eu coloquei o slide no grupo para ajudar vocês a responderem a atividade. Vamos lá então. Pronto. Pessoal, todo mundo está conseguindo visualizar, né? A minha tela. Eu não consigo ver o chat. Então, quem puder falar, abre o microfone e diga sim ou não. Ok. Quando sair, me avisa, por favor. Pronto, pessoal. Então, vamos lá, então. Olha aqui. Então, quando a gente fala, então, sobre o período da monarquia nacional, é esse período que vocês estão vendo aí no slide. É um período que aconteceu com o fim da Idade Média, onde os senhores feudais deixaram de governar, e toda a Europa começou então a ser governado pelos reis. Nós vamos dizer que as cidades começaram a crescer, o comércio começou a ser desenvolvido, nós vamos dizer que começou a surgir uma nova classe. Uma nova classe quer dizer o quê? Um novo grupo de pessoas, não é? Houve o surgimento da burguesia, que eram comerciantes. Então veja, no final da Idade Média, a sociedade mudou. Ela passou a viver na cidade, passou a desenvolver o comércio, a população começou a crescer, houve também o surgimento de um novo grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas é chamado de burgueses, e a partir desse momento, a gente vai ver então aí, que é nesse período que a gente vai observar, que também vai acontecer o desenvolvimento de uma economia, que era uma economia dos reis. Essa economia era chamada de mercantilismo, porque ela era baseada principalmente nos mercados, ou seja, no comércio. E a gente vai dizer que também nesse momento houve o surgimento de uma nova economia do mundo, que ela é chamada de capitalismo, que ainda hoje nós utilizamos ela, e que ela começou então a surgir há muito tempo atrás.
né? Há 500 anos atrás já estava surgindo o sistema econômico que ainda hoje existe, que é o capitalismo. É uma sociedade que ela visa o lucro, que ela visa a riqueza. Então vocês podem ver aí que a gente está falando então que no final da Idade Média a sociedade ela começou a mudar, os reis começaram a governar novamente e eles então adquiriram um grande poder. Nesse período que os reis começaram a adquirir poder, entre o século XV ao século XVIII, veja aí mais de 300 anos, a Europa ela foi governada pelo chamado reis. E os reis então, eles tinham uma economia chamada de mercantilismo, que a gente vai estudar o que é, e esse mercantilismo ele deu origem à economia que nós temos hoje, que é uma economia capitalista. É uma economia onde todos buscam lucro, buscam a riqueza, e a partir desse momento, nós vamos ter aí então o que nós chamamos de monarquia nacional, que é um país que é governado pelos reis. E a partir desse momento, a gente vai observar que os reis acabaram com todos os senhores feudais e adquiriram todo o poder nas suas mãos. A gente vê então que o poder ele estava centralizado. A gente vê que o poder está centralizado, ele vai estar apenas com o rei, e quando ele vai ficar apenas com o rei ele vai adquirir grande poder. Nós vamos dizer que o rei passou a criar leis, a criar impostos, a organizar um exército, e a gente pode observar que o rei adquiriu tanto poder que o rei adquiriu, que a gente vai dizer então que ele começou então a se tornar um rei absolutista. Nós vamos dizer que no século XVI, 100 anos depois que eles adquiriram grande poder, os reis da Europa eles se tornaram reis absolutistas. E o que significa um rei absolutista? Um rei absolutista, gente, é um rei que ele tem um poder absoluto. Ele tem um poder quase ilimitado. Ele respeitava apenas as tradições do seu país. Mas a gente vai dizer que entre o século XVI e o século XVIII, lá na Europa, surgiram vários reis que eram reis absolutistas. E o que significa um rei absolutista? É um rei que ele tinha um poder nas suas mãos, que ele tinha pessoas que trabalhavam para ele. Nós vamos dizer também onde ele podia cobrar imposto sobre a população. Vamos dizer também ele utilizava uma única moeda no seu país. Ele também criou um exército para lhe defender e para perseguir quem era da oposição ao seu governo. E vamos dizer também que ele criou uma única religião e uma única língua oficial para a população do seu país. Então veja que um rei ele vai se tornar muito importante, mas ele só conseguiu se tornar uma pessoa muito importante na Europa porque ele teve a ajuda de quem? Porque ele teve a ajuda, vejam aí que eu vou grifar, teve a ajuda da burguesia. Foi a burguesia, que era um grupo de comerciantes muito ricos, que começaram a entregar dinheiro para os reis, e os reis então se tornaram muito importantes, eles se destacaram, e eles também vão se tornarem absolutistas, porque eles recebiam dinheiro dos burgueses, e com o dinheiro dos burgueses, eles modernizavam o seu país, e principalmente eles adquiriam dinheiro e também começaram a se tornarem rei absolutista. É nesse período que a gente vai observar que a sociedade durante esse período ela era muito desigual. Quem tinha mais direito era a Igreja Católica, eram os ricos, e o resto da população não tinha nenhum direito na sociedade. A gente vai dizer então, por exemplo, nesse momento, os reis começaram então a se tornarem absolutistas. O melhor exemplo da gente ver, por exemplo, pessoal, do que significa um rei absolutista, eu vou mostrar a vocês bem rapidinho aqui. Deixa eu mostrar a vocês bem rapidinho aqui, ativando a câmera, que vai ser esse rei aqui. Olha aqui. Todo mundo já viu, por exemplo, já assistiu um filme, e nesse filme apareceu essa mulher. Essa mulher, essa personagem, ela é qual personagem de que filme ela é? Quem é que se lembra? Ela é a rainha malvada de País das Maravilhas. Isso mesmo.
Ela vai ser a rainha. É isso mesmo. Ela é a rainha malvada, é a rainha de copas, a rainha vermelha, e a gente vai dizer que ela é de Alice no País das Maravilhas. Ela era uma rainha boa? Não. Ela era uma rainha má. E a gente vai dizer que quando ela não gostava de uma pessoa, o que é que ela mandava fazer com essa pessoa que não gostava dela? Decapitar. Exatamente, decapitavam. Será que essa rainha realmente ela existiu? Não. Mas ela realmente vai contar a história de um determinado período da nossa história, onde os reis e as rainhas eram pessoas reis absolutistas, era um rei que tinha um poder quase limitado, que poderia fazer o que ele quisesse. Ele poderia criar leis, criar impostos, ele poderia julgar uma pessoa, ele também poderia criar um exército para lhe defender, e tudo isso era reconhecido pela lei. Então a gente vai dizer que quando alguém não gostava da rainha ou do rei, ele também poderia julgar e também poderia matar qualquer pessoa. Por isso que a gente vai dizer que esse filme, além dele ser divertido, dele ser também interessante, a gente vai dizer também, ele vai contar um pouco da nossa história, que realmente aconteceu em determinado período da nossa história, que não existia a Rainha Vermelha, né? Mas que existia em si, existia então, que a gente vai dizer, essa determinada personagem na nossa história, ok? Olha, então veja aqui. Então, quando a gente fala sobre esse período dos reis absolutistas, nós vamos dizer que era um rei então que tinha poderes quase limitados, e a gente vai dizer então que se o rei ele tinha um poder quase limitado, nós vamos observar então que é nesse período em que muitos escritores criaram livros para dizerem realmente que o rei ele deveria ser uma pessoa respeitada, e além de ser uma pessoa respeitada, ele deveria ser uma pessoa que todos deveriam obedecer. Nós vamos dizer que aconteceu Thomas Hobbes, vamos ver Jacques Bossuet e vamos também estudar Nicolau Maquiavel. São nomes estranhos. Na atividade eu não vou exigir, mas é importante que vocês pelo menos saibam. Veja aqui. Primeiro nós vamos ter esse aqui que é chamado de Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, ele criou um livro que é chamado Príncipe. E nesse livro Príncipe, o próprio nome já diz, ele vai fazer o que, pessoal? A gente vai dizer que nesse livro, ele vai dizer que o rei, ele poderia fazer o que ele quisesse para se manter no poder. Por isso que ele vai criar uma frase no seu livro, que ainda hoje nós utilizamos, que diz assim: os fins justificam os meios. E essa frase significa o quê? O fim é o objetivo que uma pessoa quer, e os meios é o que ela vai fazer para alcançar. Então essa frase, antigamente, ela era utilizada como uma pessoa que quem utilizava essa frase, os fins justificam os meios, é uma pessoa estrategista, é uma pessoa que sempre vai pensar antes de agir. E a gente vai dizer que agora, quando a gente diz que uma pessoa é maquiavélica, nós estamos dizendo que é uma pessoa sem escrúpulo, né? É uma pessoa que ela vai fazer de tudo para se manter no poder, e a gente vai dizer que é uma pessoa praticamente que não presta, né? A gente vai dizer então que o sentido de Maquiavel mudou. Antigamente ele queria apenas dizer que o rei deveria se manter no poder, independente do que ele fizesse. Era mais como uma estratégia, não é que o rei deveria ser mau. Mas hoje em dia, quando a gente diz com uma pessoa os fins justificam os meios, quer dizer o quê? Que ela vai fazer de tudo para conseguir o que ela quer. Não importa se ela vai passar por cima de alguém. Então, sempre que a gente fala que uma pessoa é maquiavélica, eu estou utilizando o quê? Falando então falando desse autor chamado Maquiavel, que era lá da Itália, a gente vai dizer então que ele vai dizer o quê? É uma pessoa que ela sempre vai fazer de tudo para se manter no poder. Também temos Jean Bodin. Jean Bodin, ele defendia que o rei ele tinha um caráter divino. E o mais importante, pessoal, para a gente observar, é que vai ser esse aqui. Nós temos Jacques Bossuet. Jacques Bossuet, ele vai expressar o sentimento que todos tinham naquela época, que vai ser o quê? Jacques Bossuet, então, ele vai dizer, por exemplo, o rei, ele é um representante de Deus na Terra.
como que o rei é um representante de Deus na Terra? Todos, até o século XVIII, até o ano de 1750, todos lá na Europa imaginavam que o rei ele tinha sido uma pessoa enviada por Deus para governar a Terra. Olha só que absurdo, né, gente? A gente vai dizer que o rei poderia fazer o que ele quisesse e ainda tinha escritores que ainda, por exemplo, criavam livros realmente dizendo que ele era uma pessoa boa, que ele deveria governar, que ele também era um representante de Deus na Terra. E a gente tem aqui Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele dizia que o homem é o lobo do próprio homem, ou seja, ele vai dizer que o rei era uma pessoa que deveria governar a sociedade e o povo deveria realmente reconhecer que ela era uma pessoa boa. Por isso que Thomas Hobbes, no seu livro Leviatã, ele vai dizer o quê? O poder do rei, ele deve ser feito o quê? De acordo com a vontade do povo. Ele deve ser realizado um acordo, um contrato entre o rei e o seu súdito. Quando o povo não quiser mais esse rei, ele pode o quê? Ele então pode ser retirado. Então a gente vai dizer que cada um desses autores tiveram um pensamento diferente para reconhecer o poder desse rei. E agora a gente vai estudar então aí o que nós chamamos de economia mercantilística. O que vai ser a economia? Um rei, para adquirir grande poder, ele não adquiria sem ter uma fonte de riqueza. O rei, que era absolutista, ele também tinha uma fonte de riqueza. Essa fonte de riqueza ela vinha de uma economia que ela era chamada de mercantilismo. E o que significa o mercantilismo? O mercantilismo era uma economia dos reis absolutistas do século XVI até o século XVIII. Essa economia mercantilística era uma economia que era baseada principalmente em quê? No mercado, baseada no comércio. A gente utiliza mercado, mas nós estamos falando de comércio. Então a gente vai dizer que essa economia do rei absolutista, ela tinha 4 objetivos. O primeiro, a gente vai dizer que essa economia ela era totalmente controlada pelo rei. O rei decidiu o que ia ser feito, o valor dos produtos. E a gente vai dizer que essa economia mercantilística, ela tinha 4 objetivos. O primeiro é o metalismo. Eles desejavam acumular, desejavam o quê? Juntar metais preciosos como ouro e prata. Eles acreditavam que quanto mais ouro e prata tivesse, mais rico o país seria. Vamos ter também aqui a balança comercial favorável, que ele desejava vender, ou seja, exportar mais do que comprar, que é importar. A gente tem que aprender a diferenciar. Quando a gente compra produto de outro país, a gente vai importar. Quando a gente vende, a gente vai exportar para outro país. E a gente vai dizer que essa balança comercial favorável quer dizer o quê? Uma pessoa que ela compra demais, ela não consegue pagar. A gente vai dizer que ela começa o quê? Ela vai acabar então se endividando. E a gente vai observar então para ela se endividar, a gente vai observar então aí que além dessa balança comercial favorável, significa o quê? Um país para ele se desenvolver, ele tem que vender mais do que comprar. E por último nós temos aí o protecionismo. O que é o protecionismo? Protecionismo são tarifas criadas para proteger os produtos produzidos em um país. Por exemplo, vamos supor que nós temos aqui produtos que são feitos no Brasil. Por que os produtos do Brasil são mais baratos do que os produtos de outros países? Além da qualidade, né, de outros países são melhores realmente, a gente também tem uma questão da economia. Se a gente comprar, vamos supor que o nosso dinheiro tivesse o mesmo valor que o dinheiro dos Estados Unidos, a gente iria comprar muitos produtos lá do território, então, iríamos comprar muitos produtos lá do território dos Estados Unidos e deixaríamos de comprar produtos brasileiros. Então, o que é que acontece? A moeda, o dinheiro do Brasil, ele é desvalorizado, ele vale menos do que o dos Estados Unidos, não porque lá é melhor, mas sim que é uma forma de proteger os produtos que são feitos aqui no Brasil. Os aparelhos também, os perfumes também, roupas também. Então, os produtos do país eles são mais baratos para proteger a nossa economia, incentivar que a gente compre os produtos que são feitos aqui. E também temos aqui o colonialismo. O colonialismo é o quê?
Colonialismo, pessoal, vai ser o quê? O país também, além de se proteger de outros países, a gente vai dizer que ele também tem que colonizar outras áreas, como a América e como a Ásia. Então, pessoal, a gente vai dizer que os primeiros 4 países a se tornarem então absolutistas, a gente vai dizer que foram 4. Nós vamos dizer aqui então, por exemplo, deixa eu ativar a câmera. Pronto. Nós vamos dizer que os primeiros 4 países a se tornarem absolutistas, a serem governados por reis autoritários, foram 4. Nós tivemos aqui Portugal, tivemos a Espanha, tivemos a França e tivemos também a Inglaterra. Portugal se tornou um país absolutista ainda durante o governo de Dom João de Avis, em 1385, no século XIV. Tivemos aqui o absolutismo na França, que foi o país que teve mais reis absolutistas do mundo. Lá existia um rei chamado de Luís XIV, que ele utilizava a frase "o Estado sou eu", ou seja, era ele que tinha grande poder, e ele geralmente utilizava a expressão dizendo, ele ficou conhecido na história como Rei Sol, um rei que era como se fosse o sol da França, que a partir dele ele iria iluminar todo o território francês. E vamos ter o absolutismo na Inglaterra. A Inglaterra, a gente vai dizer que ele foi um governo, teve também um governo autoritário, absolutista, e que esse governo ele iniciou lá no século XV, durante o governo de Henrique Tudor. E a gente vai observar que durante esse período existiu então o poder absolutista nas mãos dos reis lá no continente europeu. Em vários países nós vimos isso. Então vamos lá então para as nossas dúvidas. E aí, pessoal? Vamos lá? As dúvidas então que vocês ficaram sobre o governo absolutista. Nós vimos então que os países primeiro se tornaram monarquia nacional, que é um país que é governado pelos reis. Esses reis, eles tiveram apoio da burguesia para chegarem ao poder, eles não chegariam sozinhos. E a gente vai dizer que além de se tornarem reis, se tornarem absolutistas, nós vamos dizer que eles adquiriram tanto poder que eles se tornaram reis absolutistas entre o século XVI e o século XVIII. Esses reis absolutistas, nós vamos dizer que eles adquiriram grande poder. Por quê? Porque a gente vai dizer que ele tinha poderes quase ilimitados. Praticamente ele poderia fazer tudo o que ele quisesse. Ele criava as leis, ele criava impostos. Ele também poderia julgar uma pessoa. Além de julgar uma pessoa, a gente vai dizer que também ele poderia condenar, ele também poderia matar, principalmente decapitado, né? Existia uma navalha enorme e essa navalha era colocada a cabeça da pessoa embaixo e cortava. Então é lá como se fosse a Rainha Vermelha, a Rainha de Copas de Alice no País das Maravilhas. A personagem não existiu, mas realmente ela está representando um período da nossa história que é chamado de absolutismo. É bem interessante a gente observar isso também em alguns filmes, porque a gente sabe que assistindo, a gente muitas vezes aprende mais do que em uma aula, como a gente está tendo. A gente aprende a contextualizar, a gente aprende a refletir, porque a história não é apenas uma aula, não é apenas falar, não é apenas ler. A história hoje que é vista, ela deve ser o quê? Contextualizada. Ela deve ser vivenciada de acordo com contextos e de acordo também com sociedades que são diferenciadas. Então a gente vai dizer que esse rei absolutista, que era um rei que tinha poderes quase limitados, nós vamos dizer que absoluto, aliás, né? Poder quase limitado é como se tivesse um poder quase absoluto. Ele poderia mandar em tudo e em todos. Criar leis, criar impostos, criar um exército. E além disso também ele tinha uma economia que era baseada nos objetivos do rei. Como era o nome da economia criada pelos reis absolutistas? Uma economia chamada de mercantilismo. O mercantilismo ele vai ser o quê? Uma economia que eles buscar ouro em outros países. Eles também tinham o objetivo de proteger a sua economia, o protecionismo. Estavam surgindo os burgueses, que era uma nova classe social, que apoiava os reis a se tornarem poderosos, né, envidando dinheiro a eles.
Por que os burgueses ajudavam os reis? Porque eles queriam mais liberdade para vender os seus produtos, já que eles eram comerciantes. Vamos dizer também, além de buscarem ouro, buscarem prata, esses reis também queriam proteger a sua economia, que é chamado de protecionismo. Eles também queriam ter uma balança comercial favorável, eles queriam vender mais do que comprarem, e eles também buscavam novos territórios, que é o que nós chamamos de colonialismo, ou a conquista de novos territórios. E por fim, nós vimos que vários países se tornaram absolutistas. Nós tivemos a França, tivemos Portugal, tivemos a Espanha e tivemos também a Inglaterra. E depois, os outros países da Europa também se tornaram absolutistas, que é um país que é governado por um rei, e esse rei ele tem poder ilimitado, né? Quase ilimitado. Ele só respeita as tradições do seu país. O resto, ele não vai respeitar nada. Então, praticamente, ele tinha realmente o poder absoluto. Absoluto quer dizer quase total. Então, todos deveriam respeitá-lo, senão seriam mortos. Ok? Dúvidas? Nenhuma dúvida, pessoal?